Olá, hoje a gente vai falar de conceito de matriz. Então, o que seria uma matriz? Matriz são tabelas utilizadas para organizar dados numéricos. Então, ó, eu tenho uma tabela com vários dados numéricos. Isso chama uma matriz. Nas matrizes, cada número é chamado de elemento da matriz. As filas horizontais são as linhas e as verticais são as colunas. Então, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou ler. Primeiro, para a gente representa a primeira linha, depois a coluna. Então, vocês vão me falar quantas linhas nós temos aqui. Nós temos 1, 2, 3, 4. Então, eu tenho aqui 4 linhas. E depois, eu vou contar as colunas. As colunas. Então, eu tenho 1, 2, 3. Ou seja, 3 colunas. Então, a minha matriz é uma matriz 4 por 3. 4 linhas, 3 colunas. Lê-se uma matriz 4 por 3, certo? Agora, aqui, eu vou dar alguns exemplos para vocês. Lembrando que a gente conta primeiro as linhas, depois a coluna. Então, eu tenho... Vou fazer aqui colorido para vocês verem. 1, 2 linhas. Então, uma matriz 2 por... Quantas colunas? 1, 2, 3. Uma matriz 2 por 3. 2 linhas, 3 colunas. Essa aqui, eu tenho quantas linhas? Uma linha vezes quantas colunas? 1, 2, 3. Toda matriz que tem apenas uma linha, ela é chamada de matriz linha, tá bom? Agora, vamos contar aqui. Quantas linhas eu tenho? 1, 2. Quantas colunas? Apenas uma. Todas as matrizes que tem uma coluna é chamada de matriz coluna. Agora, eu tenho aqui 1, 2, 3 linhas vezes 1, 2 colunas. Ou seja, uma matriz 3 por 2. Só que observem, aqui só tem o número 0. Quando só tem o número 0, ela é chamada de matriz nula. Agora, a gente vai falar da representação genérica da matriz. Então, vamos lá. A matriz, ela é sempre representada por uma letra maiúscula. Então, nesse caso, é a matriz A. E os elementos que a gente já tinha falado é com A minúsculo, tá bom? Aí, aqui, vocês vão falar assim pra mim. A11, o que seria isso, professora? A12, né? A21, A31, isso significa o quê? Que toda matriz, ela vai ter vários elementos, representado pelo A. O primeiro número, ele representa a linha, e o segundo número representa a coluna. Então, nesse caso aqui, ó, é o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna. Este aqui é o elemento que está na segunda linha, na primeira coluna. Então, isso seria a representação genérica. Olha aqui, eu dei um exemplo aqui. A32 seria o elemento A, que está na terceira linha, segunda coluna. Vamos achar esse elemento? Terceira linha, 1, 2, 3. Então, terceira linha, vou riscar aqui. Segunda coluna, 1, 2. Onde cruzou? Olha aqui o elemento. A32, ok? A23 seria segunda linha, terceira coluna. Poxa, não tenho terceira coluna aqui, mas eu posso completar, olha só. Primeira linha, depois coluna. Então, aqui é primeira linha, terceira coluna. Segunda linha, terceira coluna. Terceira linha, terceira coluna. Quarta linha, quarta coluna. Olha aqui, eu achei o elemento aqui, tá bom? Todas as vezes que a gente tem essa representação genérica, a gente usa essa fórmula. Matriz A igual a elemento A e J, ou seja, linha e coluna, M vezes N. O M e o N é o seguinte, é a quantidade de linhas que vai ter a matriz e aqui é a quantidade de colunas. Vou explicar isso mais fácil no próximo exemplo, para vocês entenderem o que eu falei. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Exemplo, achar os elementos da matriz A, cujos elementos é A e J, 3 por 2. Gente, 3 por 2. Quer dizer que eu quero uma matriz A que tenha
3 linhas e 2 colunas. Lembrando, linha, coluna, tá? Então, 3 linhas, 2 colunas. Vou abrir aqui a matriz. 3 linhas. 1, 2, 3. 2 colunas. Já tenho uma, vou fazer mais uma. Olha só. 3 por 2. 1, 2, 3 linhas. 1, 2 colunas. Agora, eu vou colocar os valores de I e de J. Olha só. I é linha, J é coluna. Então, aqui, meu elemento está na primeira linha e na primeira coluna. Esse meu elemento está na primeira linha, na segunda coluna. Vamos para baixo. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, primeira coluna. Terceira linha, segunda coluna. Professora, e o que eu faço com isso? Bom, todo exercício vai ter uma representação. Eu vou pegar essa representação e vou escrever aqui embaixo. I mais J. Então, A e J é igual a I mais J. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar elemento por elemento. Qual seria o meu primeiro elemento? A, 1. Então, o I vale 1, o J vale 1. Eu substituo na minha fórmula. Vai ficar o I vale 1, o J vale 1. 1 mais 1, 2. Pego o segundo. A, 1, 2. O que eu tenho aqui? O I vale 1, o J vale 2, que deu 3. Pego o outro. A2, 1, A2, 2, A3, 1, A3, 2. Então, o primeiro é I, o segundo é J. Primeiro é o I, o segundo é J. Primeiro é I, o segundo é J. Primeiro é I, segundo é J. Achei os valores de todos os elementos. Atenção, é sempre que vai ser esta representação? Não. Cada exercício vai ter uma representação diferente. Só que eu achei todos os elementos. Então, eu posso montar a minha matriz. Quanto que vale o A1? 2. Quanto que vale o A1, 2? 3. E eu vou substituindo os meus valores. Pronto. Eu achei a minha matriz A. Certo? Só fazendo essa substituição. Vamos para outro exemplo. Estamos aqui no segundo exemplo. E aí, nós temos achar os elementos da matriz A com os elementos A e J, 2 por 3. Matriz chama A. 2 por 3. 2 linhas, 3 colunas. Então, 1, 2 linhas. Quantas colunas eu preciso? 3. Então, eu vou completar. Será que eu fiz certo? Vamos ver. 2 linhas, 3 colunas. Agora, eu coloco o I e o J. Então, vamos lá. IJ, linha, coluna. Primeira linha, primeira coluna. Primeira linha, segunda coluna. Primeira linha, terceira coluna. Vou para o outro. Segunda linha, primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Segunda linha, terceira coluna. Agora, eu pego a minha formulazinha da representação. Aí, J é igual 2 vezes I menos J. Copio todos os elementos, tá? Que fica mais fácil depois. Ok. O primeiro vale I, o segundo vale J. Então, vamos lá. Vai ficar 2 vezes o I menos o J. Ó, IJ, IJ. 2 vezes o I menos o J. 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 Vou resolver, tá bom? Não se esqueça, primeiro a multiplicação, depois a subtração. Todas as vezes que tem multiplicação, eu resolvo primeiro ela. Então, 2 vezes 1, 2, menos 1, 1. 2 vezes 1, 2, menos 2, 0. 2 vezes 1, 2, menos 3, olha aqui. Eu tenho 2, eu devo 3, vou ficar devendo 1. 2 vezes 1, quer dizer, 2 vezes 2, 4, menos 1, 3. 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. 2 vezes 2, 4, menos 3, 1. Achei todos os valores. Agora, eu substituo. Olha só.
Vai ficar 1, 0, menos 1, 3, 2 e 1. Pronto, achei a minha matriz A representada por esta fórmula aqui. Ou seja, foi o que eu falei, cada exercício tem uma fórmula diferente.